Olá, amados alunos! Essa é a correção resumida do PET 2 2021, semana 1, nono ano, Ciências. Eu sou o professor TH e irei conduzir essa correção junto de vocês. Essa atividade está nas páginas 52 a 54 do PET 2. Vamos lá, amados, sem delongas. Aqui fala o quê? Sobre as temperaturas. Quais temperaturas? É uma questão que fala de temperatura de fusão. Por quê? Porque fala em derreter o gelo, mudança de fase, ok? É a fusão. Ele fala que a temperatura sobe enquanto o derretimento acontece. Gente, não! Isso não acontece. Mudanças de estado, elas permanecem o quê? Na mesma temperatura. Então, não, está incorreto. Esse estudante está equivocado. Deixei aqui uma sugestão de resposta. Beleza? A temperatura e mudanças de fase é constante. Esse gráfico aqui ilustra bem. Continuando, aqui fala o que? Do cozimento dos alimentos. Né? Quando começa a ferver, gente, abaixa a chama, economiza gás. Por quê? Porque a água, essa é a resposta, inclusive o meu professor de química, né, quando eu estava lá no segundo ano do ensino médio, explicou detalhadamente, porque alguém perguntou. Ah, mas eu estou no primeiro ano. Mas as matérias são interligadas. E aí, acontece que quando você aquece a água, ela vai evaporar. Você não quer que a água evapore, você quer que ela fique em estado líquido para trocar calor com o quê? Com os alimentos. Se você aumenta a chama, você evapora a água. E se evapora, você não tem contato lá com os alimentos. Lembrando que os alimentos ele tem que ter equilíbrio térmico. Você já sabe quando você cozinha o ovo? Pois é, quando você deixa pouco tempo lá, mas atingiu o equilíbrio térmico nas camadas mais exteriores. Perfeito? Mais exteriores, aí fica aquela gema mole. Mas eu gosto, mas não solidificou por completo. Beleza? Deixei aqui uma sugestão de resposta. Continuando, amados, pede para a gente analisar esse gráfico. Perfeito? Aí ele pergunta o quê? As fases. Gente, vou pegar aqui o nosso gráficozinho que eu peguei na primeira atividade. Aqui ela está no estado sólido, daqui do sólido para o líquido, aqui no líquido, do líquido para o gasoso e aqui no gasoso. O estado A, portanto, é esse daqui, ele está o quê? No estado sólido. Estado sólido. E aqui, o estado ponto C, que é esse daqui, né? É o estado o quê? Líquido. Estado líquido. E, ao menos importante, né, o estado G é o estado que de vapor, o pessoal chama de gás, estado gasoso. Gasoso, chama de vapor porque tem uma diferença entre gás e vapor, mas não vou detalhar aqui. Que mudança de estado está ocorrendo de B no trecho B e no trecho D? Gente, fusão, ebulição, primeiro funde. Né? Primeiro temos a fusão, para depois ter o quê? A ebulição. Correto? Continuando, no trecho B do gráfico, a temperatura está variando. Está variando? Aliás, pergunta, a temperatura está variando? Gente, não, ela é constante. Eu falei lá que as mudanças de fase, a temperatura fica constante. Você tem um pouco de gás e um pouco de líquido. Né? Então ela não está variando. Perfeito? Aqui é uma sugestão, né? Você vai ignorar isso aqui. Eu deixei aqui só para a gente... Né? Ignore isso aqui, viu? A resposta é essa aqui. Você vai escrever no trecho B, né? E no trecho D, ficou separado aqui, sem querer, não está variando. Acabou a resposta. O que os números 0 e 100 indicam? Indicam as temperaturas 0 para a fusão e 100 para a temperatura de ebulição. Aqui ele fala, né? Descreve uma situação aqui e tal, e depois pede o quê? Pede para a gente analisar quais mudanças de fase ocorreram. Primeiro, a solução é congelada. Gente, se congela é do estado líquido para o estado sólido. Ou então, o líquido volta para o sólido. Isso é o que? A solidificação. Então, a partir disso, né, já eliminamos C e B. E depois, a água passa direta e rapidamente do estado gasoso, né? Ou seja... antes a gente congelou a água e depois a gente passa para o estado gasoso, ou seja, do estado sólido para o gasoso. Isso é a sublimação, gabarito D de dromedário. Né? Aqui eu deixei aqui as fases. Né? Aqui é onde que aqui é o estado sólido, líquido, gasoso. Continuando. Gabarito D de dromedário.
D de dromedário. Aqui, né, tem uma situação bastante icônica e fala que as mudanças de fase são muito importantes e pede o que nós podemos afirmar sobre elas. E aí? Primeiro, no terceiro quadrinho, observa o fenômeno da evaporação, gente. A água evaporou. Professor, não é ebulição. Existe diferença entre ebulição, vaporização, né, calefação. Depois eu explico isso, caso vocês queiram, obviamente. Aqui não é, tá errado porque aqui não é o fenômeno de sublimação, é de evaporação. Continuando na letra B, né, fala aqui sobre o processo de solidificação, as moléculas se afastam. Gente, mas no solidificação não fica menor? Sim, mas no caso da água, não. Achei até uma descrição aqui, eu até, né, ele explicou aqui melhor do que eu, mas no estado sólido da água a densidade é menor. Acredite, porque há afastamento das moléculas. Então ele tem o quê? Né, menor densidade. A densidade do gelo é em torno de 0,2, 0,92 e da água é 1. Perfeito? Então está errado. Aqui é os ursos polares. Devido ao aquecimento global que está acontecendo, os ursos polares estão como? Estão tristes. Olha lá. Está se afastando. Derretimento das geleiras não é bom para os ursos polares. Né? Diz esse estudo aqui, em 2100 não vai ter mais ursos polares se continuar assim. E a última, não menos importante, né, o processo de fusão. É do que? Do sólido para o líquido. É esse daqui. O cara errou aqui. E realmente a água assume o objeto que a contém. Lembrando, né, deixei aqui uns exemplos. A água lá, olha só aqui os volumes. Gabarito C de Cincinnati. É isso, amados. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever, destruir o botão de like, clicar no sininho de notificação para você ficar antenado sobre as atualizações do canal. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E se não tiver dúvida, também pode deixar. Ok? Nos vemos na próxima aula. Abraços e bons estudos!